Há poucos dias, um determinado profeta Eita. disse que Deus estava visitando a mãe de uma jovem que estava no culto. Só que a mãe da jovem, segundo a declaração dela na hora, e ela estava em choro, disse que já tinha falecido há 7 meses. E agora o pastor, líder da igreja, que é um pastor raio-x, né, proibiu os pastores de profetizarem. Foi comprovado esse negócio da mãe não, da ela menina? falou na hora. Ela falou que estava morta falou, não, mesmo? minha mãe já morreu tem 7 meses. Isso é grave. E ele né? falando, não, Deus vai visitar tua mãe, o que vai fazer com você vai fazer também nela. Então, assim, não tem como explicar. Aliás, tem como explicar. Então, das duas, uma, meu amigo. Você errou na profecia e se julga a profecia e não um profeta, você pede perdão à igreja e toca a sua vida. Ou, infelizmente, a informação que te deram estava errada. E você não é profeta, você é um charlatão. Então, das duas, uma. Ou o cara errou a profecia, ou o camarada teve a informação errada, por isso falou com a informação desatualizada. E como eu já vi aqui nesse podcast, alguém que veio aqui falar sobre essas profetadas que são, infelizmente, através de aplicativos, através de pontos, através de anjos, porque antigamente eram anjos, né? O cara mandava um cara lá no estacionamento para ler a placa, depois vinha e mandava o número da placa e o cara chamava o cara pela placa do carro. Agora tem um aplicativo, né? Que você coloca o número do celular, já dá o nome do vizinho, o telefone do vizinho, o CPF do vizinho da direita, da esquerda, o da retaguarda, o da frente, o de cima e de baixo, né? E as pessoas estão se utilizando disso, infelizmente, banalizando os dons espirituais. Eu sou continuista, eu acredito na continuidade dos dons, eu creio em profecia, eu creio em visões, eu creio em revelação, mas o que estão fazendo com o evangelho, principalmente no nosso meio pentecostal, é uma banalização. Você vai num culto, agora você já não tem mais segurança de que se o cara está te entregando uma palavra profética, isso é proveniente de Deus, ou se o cara pesquisou a sua vida, onde nós estamos, né? O que Paulo disse a Timóteo aí? Dias trabalhosos, né, cara? Tempos difíceis. Tempos difíceis e dias trabalhosos. E, assim, o que mais me dói é que o pessoal que é contra o profetismo, contra os dons espirituais, pega essa galera isso e coloca aí num pacote ele só. pega e faz e generaliza. Só que... aí, meu irmão... Por exemplo, pastor Albert, eu falei aqui uma vez, não sei se o senhor lembra, sobre um filme chamado Fé Demais Não Cheira Bem. Eles retratam a história de um evangelista americano que ele colocava um circo e ali fazia o culto. E até para os enfermos, os irmãos que eram mais idosos, eles colocavam já numa cadeirinha de roda, o cara sentava ali. Aí na hora da ministração ele apertava o botãozinho, dava o choque, a pessoa tomava o choque e levantava da cadeira de roda. Tá curado! Mais uma cura, mais um milagre! São charlatões da fé, que esse filme foi uma febre um tempo, e eu acredito que muitos dos nossos irmãos deveriam ver esse filme, porque retrata literalmente como que é o mecanismo humano, né? De querer manipular a fé do outro. Isso. E tentar deter o que é sagrado para dizer que ele pode controlar, inclusive, Deus. Sim, então, e isso, Paulo, não há de assustar ninguém. A gente não pode ficar assombrado com essas questões. Na verdade, essas coisas precisam ser transformadas em maturidade para a gente, até porque Paulo combateu essas questões tanto na igreja de Colossos quanto na igreja de Éfeso. Né? Essas questões de que as pessoas elas queriam doutrinar na igreja mediante as suas experiências pessoais, né? Os gnósticos, os que diziam que existiam intermediários entre Deus e o homem, que eram os ínos, né? Que eram os anjos de uma classe superior, enfim, que eles precisavam ter uma experiência transcendental para que eles pudessem ter uma compreensão maior do evangelho, maior das escrituras, não só daquilo que Jesus deixou, mas com uma experiência muito maior. Eu acredito muito também que nós precisamos e podemos viver essa experiência transcendente, de entender que tudo que está escrito aqui pode ser transformado em vida prática.
Mas isso também não é o norte da nossa vida. A gente também não é fanático, né, Paulo? A gente não pode viver, doutrinar a igreja mediante uma experiência pessoal, que todas as pessoas que trouxeram uma doutrina mediante uma experiência pessoal de um anjo, eu tive um anjo que me visitou na minha casa, eu tive um sonho, uma visão, uma revelação, isso, na verdade, essas experiências pessoais, elas dão forma às maiores heresias. E as maiores heresias são, na verdade, a conduta de muitas seitas aí que tem o nome de igreja evangélica. Mas, pasmem, não são igrejas, são seitas. E Paulo nunca proibiu falar em línguas, o profetizar. Ele colocou ordem no culto. Ele gastou-se com a igreja de Corinto, deixando esse informativo para nós de que os dons estavam ali. Ele fala até sobre a suprema excelência do amor. E eu vou te fazer uma pergunta, sendo você um bom estudante bíblico, meu Deus, um bom teólogo. Na verdade, assim, quando Paulo corrige a igreja de Corinto, no meu modo de ver, como você disse, ele traz a correção, mas ele não traz a proibição. E hoje em dia é melhor você proibir do que corrigir e ensinar. E, assim, Paulo nos dá um entendimento de que o comportamento das pessoas, às vezes, não muda em detrimento ao dom que elas recebem. Sim. O senhor concorda com isso? Sim. Então Deus precisa mudar o seu temperamento para te usar? Não. Precisa mudar alguma coisa para te usar? Não muda. Muda ou não muda? Não muda. Não muda. Então o cara pode ter um temperamento sanguíneo e mesmo assim ele pode ser usado no dom de profecia e de língua. Mas o que é que nos leva para o céu? O Deus que nos usa ou o Deus que nos muda? O Deus que nos muda. Pedro é um exemplo. Até então, estava do lado de Jesus e na sua imperatividade, do seu impulso, ele saca da sua espada, mas depois, passando todo o seu processo, ele vai confirmar a fé de muitos. Então, a gente precisa ter maturidade concernente a isso, porque Deus pode nos usar. E até, isso é até polêmico, porque Deus até, na verdade, o dom é um presente irrevogável, né? Então, é possível que Deus nos use sem nos mudar por completo. Mas agora, céu é diferente. Céu não é para quem Deus usa, céu é para quem Deus muda. Céu passa pelo crivo de Romanos 12. Céu passa pelo crivo daquilo que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu a vivo na carne, não a vivo na fé. Eu a vivo na fé do Filho de Deus. Então, o céu passa pelo crivo do novo nascimento. Agora, o camarada pode ser um charlatão e Deus pode se utilizar desse cara? Pode, cara. Infelizmente, pode. Porque se não pudesse, Paulo não dizia dos tempos trabalhosos, das pessoas que produziriam no ouvido dos indoutos comichões, de que eles produziriam doutores para si. Essas questões são bíblicas. O problema é que a gente vive só a igreja brasileira, ela vive, boa parte dela, só de Velho Testamento, de profetas. Só vive dos escritos de Jeremias, Isaías, de Amós, mas ela não mergulha nas cartas paulinas, né? Principalmente nessas questões que precisam ser combatidas agora. É um tesouro, assim, um tesouro vasto, um tesouro imensurável, que essas questões que não deveriam estar sendo debatidas, deveriam estar sendo sanadas e edificando a igreja por causa disso, porque Deus usa isso para poder edificar a fé da gente, né? E também não seria Deus permitindo que o cara publicamente erre para mostrar o que é e o que não é? Por que acontece, pastor Albert? Ser usado por Deus é uma coisa e ser de Deus é totalmente outra. Eu vou citar um nome aqui que é o Juscelino da Luz. O cara que 1 ano, foi 2 anos antes, falou qual era a hora, quem era o médico que ia atestar a Ana Maria Braga com câncer, e ele registrava isso em cartório. Você lembra que nas vigílias tinha um livro que o pessoal escrevia as profecias, as revelações, e no final quem entregava a profecia tinha que assinar, e aquilo tinha que se cumprir, se tivesse data. As coisas hoje estão bem diferentes. O pessoal às vezes não sabe nem o que a gente está... Os caras estão falando de um negócio que de fato, irmãos, a igreja ela já levou as coisas mais a sério. E acredito que por conta de um afrouxamento, a gente tenha vivido essas questões aí, gente que não tem nada de Deus, mas porque viu que é bonito ser conhecido como alguém que Deus usa, hoje se utilizando de ferramentas, como uma vez jogaram no grupo lá da Polícia Civil, que se eu tirar uma foto aqui do pastor Albert, o aplicativo que é para quem é cadastrado, né, de uma forma autorizada,
pega a sua vida toda. Aí o cara vai revelar tudinho. Então, assim, eu vou falar para você uma coisa, uma frase que eu ouvi de um pastor, que eu até repito ela em algumas mensagens, assim, quando Deus me faz lembrar. Às vezes Deus nos respeita como profeta por nos usar, mas nos rejeita como pessoas, né? A gente tem o exemplo do Balaão, né, cara? Balaão errou uma profecia, mas acertou outras. Mas nem assim era um cara de Deus. E foi justamente ele que disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Podia ter sido Moisés, que foi um grande profeta, e foi o feiticeiro que estava fazendo curimba para tentar parar a marcha do povo do Senhor. Porque quando Deus quer também parar o cara, é terrível, né? Mas tudo em nome do envelope, né? Tudo em nome do Pix, tudo em nome dos votos, tudo em nome das campanhas. Eu vou dizer uma coisa aqui, isso é até uma denúncia, vai dar um corte. Você que é pastor de igreja, para de ser vagabundo e pilantra, de ficar dividindo oferta com um pregador que vai lá revelar. Isso é bandidagem. Você que é membro de igreja, que o teu pastor faz isso, vigia com ele. Que às vezes, e eu sou pastor de igreja, e já recebi diversas propostas de gente: pastor, vamos lá, porque a gente divide oferta, eu faço um voto, eu faço um desafio, entrego 3 revelações lá, o senhor me dá o nome das pessoas, aí a parada flui e acontece. Cuidado com isso. Deus não está morto. Cuidado com isso.